Nós precisamos sair da fé passiva. Deus inicia a atividade sobrenatural. Ele nos mostrou que ele faz isso em Gênesis, quando ele criou a terra, quando ele separou a luz das trevas. Ele iniciou aquilo. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Isso significa que nós temos a habilidade de iniciar a atividade sobrenatural em nossas vidas. Mas para podermos iniciar atividades sobrenaturais em nossas vidas, nós precisamos fazer algo. Amém. Você pode se sentar. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 3. Essa noite eu quero falar sobre iniciando a atividade sobrenatural na sua vida. Note o que eu disse, iniciando. Isso significa que você tem algo a fazer a respeito. Deixa eu ir mais adiante dizendo, iniciando a atividade sobrenatural de Deus na sua vida, porque se você não iniciar, ou se você não começar, ou se você não for a pessoa que faz com que isso comece na sua vida, aí então Satanás vai fazer com que algumas atividades sobrenaturais aconteçam na sua vida. Romanos 12. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz, porque eu digo, através da graça dada a mim, para cada um entre vocês não pensar acerca de si mesmo mais alto do que deve pensar, mas pensar sobriamente, de acordo com a medida de fé que Deus deu a cada um. Agora, a sua identidade vem da sua fé em Deus e da sua responsabilidade de andar nessa fé. Note o que eu disse de onde a sua identidade vem. A sua identidade, quem você é, a forma como as pessoas te reconhecem, isso veio de seus pais. É assim que as pessoas te reconhecem, mas isso não é quem você é. Quem você é vem da sua fé em Deus e da sua responsabilidade de andar nessa fé. Você pegou isso? Veja, como todas as outras pessoas te percebem, a forma que eles te reconhecem, isso não é da sua conta. Quem você é, vá comigo para João capítulo 1. E nós vamos voltar depois para Romanos 12. Vá para João 1. Eu quero que você veja isso. João capítulo 1, versículo 12. E vamos depois entrar no versículo 13. O 13 é onde eu quero falar, mas o 13 não faz sentido sem o 12. Mas todos quantos o receberam, a eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creram em seu nome, que creem em seu nome. Versículo 13, que são nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então isso significa que a sua identidade não vem da sua herança humana ou do seu DNA humano. Essa foi a forma como você chegou aqui na Terra. Você está vendo isso? A sua identidade, eu estou falando isso, eu vou repetir propositalmente, porque é importante. A sua identidade vem da sua fé em Deus. Ou deixa eu falar dessa forma, a sua identidade vem da sua tarefa dada por Deus, em Deus, e da sua responsabilidade de executar essa tarefa. Você vê isso? Então, quem você é baseado naquilo que Deus planejou para você, e aí então você precisa tomar essa responsabilidade e decidir aceitar essa responsabilidade de executar essa tarefa. É por isso que a Bíblia fala 4 vezes que o justo vive da fé. O justo vive da fé, da sua tarefa. Então isso não importa como as outras pessoas te reconhecem. Não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. Tudo o que importa é o que Deus pensa sobre você. Deus falou, presta atenção, eu preciso que você veja isso no Velho Testamento. Veja, no Velho Testamento, isso foi antes de Jesus ter morrido. Deus falou para Moisés, em Êxodo 7:1, ele disse, eu vou fazer você parecer com Deus para Faraó.
Deus disse, eu vou fazer você parecer Deus para Faraó. Não importa o que Faraó pense. Porque lembre agora, Faraó não tinha um nível alto de respeito por Moisés. Porque Moisés estava voltando para o Egito porque ele já havia matado um egípcio. Então Faraó não tinha um nível muito alto de respeito por Moisés. Mas não importava, porque a identidade de Moisés não vinha do que Faraó pensava. Ela veio de Deus dando a ele a tarefa dele e ele aceitando a tarefa e executando tal tarefa. Você está vendo isso? Então, nós vemos em Romanos 12:3 que Deus deu a cada homem a medida da fé. Então, Deus deu a você uma tarefa. Veja, é por isso que eu fiquei tão empolgado quando o apóstolo começou a ensinar a gente sobre fé ativa versus fé passiva. Porque a fé ativa significa que eu preciso me envolver. A fé passiva me limita em apenas eu creio. A fé ativa diz, não apenas eu creio, mas eu também vou colocar a minha pele dentro desse jogo. Então, é por isso que Romanos 12:3 é tão importante, que Deus deu a cada um a medida da fé. O justo vive da fé. A sua fé, a sua identidade vem da sua fé em Deus. É por isso que as pessoas, até mesmo no reino de Deus ou na igreja, às vezes você vê que pessoas precisam se reinventar. Se você precisa se reinventar, isso significa que você nunca soube quem você era para início de conversa. Isso significa que você está inventando à medida que você caminha. Mas se a sua identidade vem de Deus, que significa que você entende o que Ele quer que você faça e você aceita a responsabilidade de fazê-lo, você não vai precisar se reinventar. O apóstolo Paulo não se reinventou, o apóstolo Paulo se converteu. De Saulo para Paulo, ele se converteu. Não foi sobre ele ter se reinventado. Então, as pessoas que dizem que precisam se encontrar, o que você realmente está dizendo é que você não sabe o que Deus quer que você faça. Então, se você não sabe o que Deus quer que você faça, então não tem como você aceitar a responsabilidade de executar essa tarefa. Agora, note, eu continuo enfatizando a sua responsabilidade de executar a tarefa, porque muitas pessoas apenas querem nascer de novo e se arrastando para o céu. Vai mancando para o céu. Tem uma vida horrível aqui na terra e apenas cai morto e entra no céu. E você vai entender, vai descobrir que tem cristãos que ouça com bastante atenção, tem cristãos que nesse sistema do mundo que estão tão perdidos quanto as pessoas que não são nascidas de novo. Por quê? Porque a identidade dessas pessoas, não estão vindo de Deus e do que Ele as chamou para fazer. Está vindo de todas as outras coisas, todas as outras pessoas. Então, eles aceitaram responsabilidades de viver de acordo com os padrões do mundo. É por isso que você vai para o versículo 2, em Romanos 12, e ele diz o quê? Não se conforme, seja transformado pela renovação da sua mente. Se você não for transformado, você vai ser conformado. Então, significa, em outras palavras, que em Romanos 12:2 está nos falando, é que se nós não formos transformados pela renovação da nossa mente, o que significa pegar a palavra de Deus e meditar nela. Por que meditamos? Josué 1:8 diz o porquê que meditamos. Para que possamos observar e fazer de acordo com o que está escrito ali. E aí, o quê? Quem vai prosperar? Nós prosperamos. Quem que vai fazer isso? Você. Então, isso é fé ativa. Não é fé passiva, é fé ativa. Deus, Efésios 1:17, ele diz: eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo possa abrir nossos olhos, para que possamos ter nossos olhos iluminados para aquilo que é a esperança do chamado dele. E quais são as riquezas da herança que ele quer herdar de nós. Vocês estão vendo isso? Veja, a sua identidade vem da sua fé em Deus e da sua responsabilidade de andar nessa fé.
Veja, você pode saber o que Deus te chamou para fazer, mas se você não quiser participar, você vai permanecer perdido. E aí agora Satanás vai realmente te causar problemas, porque ele sabe que você sabe o seu chamado, mas você está com medo de executá-lo. Então ele vai colocar todas as coisas no seu caminho para você não ter a chance de executar a tarefa que Deus quer que você faça. E a única forma que você vai impedir Satanás de te impedir é que você precisa se levantar e fazer o que Deus te chamou para fazer. Vá comigo para Mateus, capítulo 8. Eu quero provar o que eu estou falando. Porque quando você entende o que Deus quer de você, isso te coloca numa posição onde você inicia atividade sobrenatural na sua vida. Em Mateus capítulo 8, deixa eu abrir rapidamente, Mateus 8, e versículo 5. Ele fala sobre o centurião. Agora presta atenção nisso. Versículo 5. E quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, veio até ele um centurião, perguntando a ele e dizendo: Senhor, o meu servo está deitado em casa, doente e bastante atormentado. E Jesus disse a ele: Eu irei e o curarei. Agora, eu preciso que você entenda o que o centurião disse depois disso e a importância disso. Eu preciso que você veja isso a partir de um ponto de vista apostólico, não um ponto de vista pastoral. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O centurião respondeu e disse, versículo 8, Senhor, eu não sou digno de você vir debaixo do meu teto, mas fale a palavra apenas e o meu servo será curado. Agora, quando você lê isso a partir de um ponto de vista pastoral, nós pegamos o versículo 8 e pensamos que o centurião não precisava fazer mais nada. Nós lemos isso e pensamos, Jesus disse que ia vir curar, então o centurião não precisa fazer mais nada. Então nós lemos e automaticamente entramos na fé passiva. Nós automaticamente entramos na fé passiva, não preciso fazer mais nada. Mas quando você continua lendo, você vai ver o que o centurião estava realmente falando. Porque vamos ler de ponto de vista apostólico. Porque eu sou um homem abaixo de autoridade, tenho soldados abaixo de mim, e falo para esse homem, vai, ele vai, falo para o outro, vem, ele venha. E falo para o meu servo, faça isso, e ele faz. Agora, versículo 10, quando Jesus ouviu isso, ele ficou maravilhado. E disse para aqueles que o seguiam, verdadeiramente eu digo a vocês, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. Jesus disse, eu nunca encontrei alguém que entendeu a fé como esse homem. Ninguém em Israel entendeu como ele. O que o centurião entende, que Jesus disse, que ninguém mais entendia. O centurião disse, eu estou em autoridade. Quando eu falo para as pessoas o que fazer, elas vão e fazem. E o que quer que eu queira que aconteça, a minha intenção de fazer algo acontecer, essa coisa acontece porque eles fizeram aquilo que eu falei para eles fazerem. Veja, muitos de nós lemos a partir de um ponto de vista pastoral e entramos na fé passiva, pensamos que Jesus vai falar com a situação, não precisamos mais fazer nada. Presta atenção nisso agora, porque se você ler rápido, você vai deixar passar e perder. Versículo 11. Eu digo a você que muitos virão do leste e do oeste e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas e lá haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião, vá no seu caminho e assim como você creu, assim seja feito a você. Então quais foram as instruções de Jesus? Vá no seu caminho. Então, se o centurião tivesse ficado lá falando, Jesus, eu preciso que o senhor faça algo a mais. Jesus, você não vai fazer um abracadabra aqui? As instruções de Jesus foram, vá no seu caminho e creia que você recebeu aquilo que você veio me pedir. Então, o centurião, entendendo a autoridade, entendendo como seguir instruções, ele seguiu as instruções. Agora, presta atenção aqui, presta atenção.
E o servo dele foi o que? Curado na mesma hora. Agora, se o centurião não estivesse ido no caminho dele, você pegou? Veja, a fé passiva faz com que a gente pense que ele não precisava fazer nada. Veja. Deixa eu lidar com isso, antes de eu ir para o próximo exemplo, que eu consigo ver os seus olhares aqui. Lembre agora, nós estamos mudando de um modelo pastoral para um modelo apostólico. Uma das coisas principais que vão acontecer na sua vida quando mudamos de um modelo pastoral para um modelo apostólico é que você vai precisar aceitar mais responsabilidade pela sua vida. Você vai precisar aceitar mais responsabilidade por ouvir Deus na sua própria vida. Então, a razão pela qual o centurião falou para Jesus, ele disse, Jesus, você não precisa vir, porque Jesus estava se preparando para ir lá curar o servo dele. Jesus estava pronto para ir lá e curar, mas ele disse, não, Jesus, você não precisa fazer isso. Tudo que você precisa fazer é falar uma palavra. Eu sei que você tem poder, eu sei que você fala uma palavra, em outras palavras, diga-me o que fazer, porque eu sou um homem abaixo de autoridade, eu estou em autoridade, eu sei quando alguém está em autoridade. Ele entendeu que Jesus tinha autoridade sobre o sistema desse mundo. Então, o que quer que seja que Jesus falasse para ele fazer, ele sabia que o resultado seria que o servo dele seria curado. Ele sabia, então ele disse, Jesus, é por isso que o Senhor não precisa vir na minha casa. O Senhor não precisa vir na minha casa porque eu estou em autoridade, eu estou abaixo de autoridade. Quando eu falo para o homem, vá fazer alguma coisa, ele vai e faz aquilo acontecer. Eu sei que quando você me falar o que fazer, eu vou fazer e eu vou iniciar atividade sobrenatural na minha vida. Você está vendo isso? Então é por isso que Jesus ficou maravilhado. Porque ele finalmente encontrou alguém que entendeu que tudo que Jesus precisava fazer, Maria nos deu a instrução mais sábia na Bíblia inteira. O que quer que ele fale para você fazer, faça. Apenas imagine se aqueles servos com os baldes de água tivessem fé passiva. E se Jesus tivesse falado para eles, vão lá pegar a água, e eles não tivessem ido pegar a água? A água nunca teria se transformado em vinho, e aí depois eles iriam culpar Jesus. Veja, o centurião, as instruções dele foram muito simples. Vá no seu caminho, crê que você recebeu aquilo que você veio me pedir. Agora, pode sentar, deixa eu te dar. Eu tenho alguns de vocês estão me olhando e falando, você está falando sobre obras? Eu pensei que Jesus já tinha feito tudo. Não. Jesus pagou por tudo. Ele não fez tudo. Se ele tivesse feito tudo, por que ele teria falado para nós que obras maiores vocês farão? Presta atenção nisso. Vá comigo para... Deixa eu lidar com isso, eu ia esperar, mas vamos lidar com isso agora para eu tirar esses olhares dos rostos de vocês. Vamos para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Vamos para Gálatas capítulo 2, presta atenção nisso. Gálatas capítulo 2. Versículo 16. Agora, isso é o apóstolo Paulo realmente lidando com Pedro. Deixa eu colocar o cenário para vocês. Pedro, que foi um apóstolo para os judeus. Veja, é por isso que você precisa entender, é por isso que nós temos que ter a cultura de honra entre os 5 dons ministeriais, porque Deus chamou, Ele deu graça. É por isso que temos a cultura de honra na igreja, porque Deus deu graça para nós, ou nos empoderou, para fazermos coisas diferentes, ok? Então, aquilo que seu irmão e sua irmã podem ser empoderados para fazer, você é empoderado para fazer outra coisa. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. Existem muitos membros no corpo de Cristo, ok? Então o apóstolo Pedro estava vindo passar tempo com o apóstolo Paulo. Mas quando ele chegou onde o apóstolo Paulo estava, ele começou a se aclimatizar com a cultura da casa.
Mas depois outros judeus apareceram e Pedro começou a voltar para as formas judaicas dele. Aqui está o problema. Pedro não estava errado por ter feito aquilo. Ele estava errado por o lugar onde ele fez aquilo. Veja, ele estava na casa de Paulo. Então, quando você está na casa de Paulo, você precisa aderir à cultura das regras da casa, das regras de engajamento da casa. Então, quando Pedro começou a agir diferente, isso começou a fazer com que as pessoas que estavam seguindo Paulo agirem diferentes, ok? Então, aqui está onde nós estamos. Então, Pedro precisava, ele estava liderando os judeus de uma forma de pensar para outra forma de pensar. E para pegar a atenção deles, ele precisava se aclimatar à cultura deles. Mas você só se aclimata àquela cultura quando você está na cultura. Quando você está na cultura onde os gentios estão, eles não entendem nada sobre obras, eles não entendem nada sobre o Velho Testamento, eles não entendem nada sobre lei. Então, quando você vai agir de acordo com a lei, Paulo falou, você está colocando o meu povo na prisão, na escravidão. Você não pode fazer isso aqui, Pedro, porque você está fazendo com que o meu povo retroceda, quando eu estou aqui libertando eles, ok? Então, presta atenção nisso. Agora nós entendemos o cenário, porque a lei existiu apenas para mostrar aos filhos de Israel o que eles estavam fazendo de errado. Eles nunca iam conseguir viver pela lei, mas eles continuavam tentando. E nessa deles continuarem tentando, isso produziu autojustiça. Então, vá para o versículo 16. Ele disse, sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo, para que nós possamos ser justificados pela fé de Cristo, e não por obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Agora, eles tiraram esse versículo fora do contexto e fizeram com que os cristãos pensassem que você não precisa fazer nada. Mas o apóstolo Paulo, nessa instância, estava lidando, presta atenção nisso agora, estava lidando com a obra autoinduzida pelo eu. Induzida pelo eu, autoinduzida. Obras que você inicia na sua própria força, para provar para Deus que você é santo, para provar para Deus que você é justo. As suas boas obras, você segue a lei, você não mata ninguém, você não mente para ninguém, você não rouba. O apóstolo Paulo diz, tudo bem, sim, mas isso não vai te justificar essas obras. Essas obras não vão te justificar. Então o apóstolo Paulo estava lidando com a obra induzida pelo eu. Agora vá para Tiago. Ou obra induzida pelo natural. Ou pelo eu, mesma coisa. Vá para Tiago para eu te mostrar a diferença. Porque isso vai fazer com que você amadureça e cresça. Isso vai fazer com que você amadureça e cresça. Porque nós precisamos sair da fé passiva. Deus inicia a atividade sobrenatural. Ele nos mostrou que ele faz isso em Gênesis. Quando ele criou a terra. Quando ele separou a luz das trevas, ele iniciou aquilo. Então, nós fomos criados à imagem dele, na semelhança dele. Então, isso significa que nós temos a habilidade de iniciar a atividade sobrenatural em nossas vidas. Mas para podermos iniciar atividades sobrenaturais em nossas vidas, nós precisamos fazer algo. Nós não podemos ficar de pé de bobeira e ficar pendurados nas asas da oração. Porque quando eu vou e entro na oração, eu preciso sair da oração com as minhas respostas, eu preciso sair com as minhas instruções. Tiago, capítulo 2. Tiago 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Não tem obras. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e comida diária, e preste atenção nisso agora, ele está usando isso como exemplo. Ele não está dizendo que se você ajudar alguém pobre, de que você estará operando em fé. Sim,
Eu vou explicar o que ele está falando, eu vou explicar daqui a pouco. Eu não estou dizendo que você não deveria ajudar, mas não pense por um momento que você está operando em fé porque você está ajudando alguém, ok? Presta atenção nisso agora, presta atenção. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e comida diária, e um de vocês disser a eles, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até você ficar cheio e satisfeito, e não dê nada de que a pessoa precisa, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está apenas dizendo que se alguém chega até você e diz que está com fome nu, e você não faz nada a respeito, você fala, vai lá, aqueça-se, fique alimentado. Como é que a pessoa será alimentada e aquecida se você não fez nada? Então, se você não fez nada, não venha falar, seja aquecido e seja cheio, alimentado. Qual é o ponto? Você precisa fazer algo. Não vá falar para alguém, seja aquecido e seja alimentado, e você não fez nada, você não deu nada para a pessoa se aquecer, você não deu nada para a pessoa se alimentar. Em outras palavras, você está falando, eu estou crendo em Deus, mas você não está fazendo nada. O centurião disse para Jesus, fale apenas a palavra. Em outras palavras, quando ele disse, me dê instruções. Eu vou provar para vocês que alguns de vocês estão me olhando como se, Jesus pagou por tudo. Sim, Jesus pagou por tudo, mas ele não fez tudo. Veja, esse é o problema com o modelo pastoral e modelo apostólico na igreja. O modelo pastoral pacifica você e fala, tudo que você precisa fazer é orar e segurar a mão de Deus. Mas o modelo apostólico diz, sim, segura na mão de Deus, que é imutável, mas se alimente na presença dele o suficiente para ele te dizer o que fazer. Vamos continuar lendo. Versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em outras palavras, o apóstolo Tiago está falando sobre obras induzidas sobrenaturalmente. Qual é a diferença entre obras induzidas naturalmente e obras induzidas sobrenaturalmente? Uma vem de você ou de alguém na esfera natural, a outra vem de Deus. Então agora, qual é o ingrediente principal aqui? Eu preciso passar tempo com Deus para que eu possa ouvir a voz dele. Se eu não passo tempo suficiente com Deus para ouvir a voz dele, eu vou precisar inventar à medida que eu vou caminhando. É por isso que é importante você passar tempo com Deus consistentemente, diariamente. O apóstolo acabou de nos falar para nós no domingo que sempre ter Deus na sua mente, nos seus pensamentos, sempre ter Deus nos seus pensamentos, para você estar consciente da voz dele quando ele falar. Romanos 12:2 fala, não se conforme com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Por quê? Para que você possa provar ou reconhecer a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Quando você consegue reconhecer a vontade de Deus, aí você consegue executar a vontade de Deus, colocar em prática. Filipenses 2, preste atenção em Filipenses 2. Presta atenção em Filipenses 2. Obrigado, Jesus. Filipenses 2, veja isso. Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Olha o que ele diz. Porque é Deus quem opera em você tanto o querer e o efetuar para seu bom prazer. É por isso que Filipenses 2:14 fala, faça todas as coisas sem murmuração ou disputas. Em outras palavras, quando você ouve a voz de Deus que te falando para fazer algo, não reclame. Não reclame. Não vá ser como Moisés. Oh Deus, eu não posso falar direito. Senhor, eu não posso fazer isso. Você quer que eu vá até Faraó? Faraó não gosta de mim. Isso não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O que Deus falou para você fazer? Então ele disse, é Deus
que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar de sua boa obra, para o seu bom prazer. Desculpa, boa obra não, para o seu bom prazer. A Bíblia diz que nós somos um vaso que Deus quer usar para se expressar aqui na terra. Então, não reclame quando Ele te pedir para fazer algo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele falou sobre obras, que você não se justificado por obras, ele está falando de obras naturais. Nós fazendo coisas, inventando coisas à medida que caminhamos para provar nossa justiça. Comparado com Tiago, que está dizendo que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, saber o que Deus quer e não fazer é uma perda de tempo. Vá comigo para Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Obrigado, Espírito Santo. Lucas capítulo 8. Porque eu quero provar isso para você. Quando eu começar a mostrar isso para você, você vai ver por toda a Bíblia, as histórias na Bíblia, e você vai ver a fé ativa. Você vai ver a fé ativa. Aí depois isso vai fazer com que você olhe para a sua vida e fale, ok, Senhor, onde eu não tenho ouvido a sua voz? Não significa que Deus não esteja falando com você. Deus fala com você. Deus fala com todos os seus filhos. Mas nós precisamos sair desse modelo pastoral onde pensamos que Deus apenas fala com o apóstolo. Então, nós sentamos aqui com expectativa de que o apóstolo vá falar detalhes individuais sobre nossas vidas. Isso não é a responsabilidade dele. A responsabilidade dele é nos posicionar. Um apóstolo estrutura o governo de céu na terra para que os portais do sobrenatural possam ser abertos e todos aqueles que estão conectados possam entrar e ouvir de Deus por eles mesmos. Ok? Lucas capítulo 8. Lucas 8. Veja, aqui, deixa eu lidar com isso. Ouvir de Deus é um comportamento aprendido. Ouvir de Deus é um comportamento aprendido. O que você quer dizer, Leroy Júnior, com comportamento aprendido? Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de um estranho elas não seguem, ok? Agora você precisa entender, eu preciso explicar isso porque pessoas estão em níveis diferentes em suas caminhadas cristãs. Uns são mais maduros do que outros, uns não sabem dessas coisas. Mas você precisa entender que quando Jesus estava dando essa ilustração, ele estava, na verdade, puxando uma ilustração daquele tempo, daquela cultura. É por isso que ele especificamente falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque um pastor naquela época, quando ele estava construindo um rebanho, naquela época, um pastor dormia com as ovelhas, passava tempo com as ovelhas, estava com as ovelhas 24 horas por dia, dando comandos por enquanto ele construía o rebanho, para que quando ele e as ovelhas fossem lá para o mercado, lá fora, estivesse entre meio de vários tipos de pessoas e multidões e distrações, quando o pastor desse o comando, as ovelhas o reconheceriam a voz dele e não a voz de um estranho. Isso veio de ter passado tempo com o pastor. Eu não tenho expectativa de você ouvir a voz de Deus se você não passa tempo com Ele. É por isso que veja, o modelo pastoral nunca te falou que você precisa passar tempo com Deus para você ouvir a voz de Deus. Porque o que acontece? No modelo pastoral, os 5 dons ministeriais são o foco central. Então, como o foco central você chega até mim para você obter sua resposta. Mas Jesus disse, as minhas ovelhas, preste atenção, aqueles que me seguem. Então, isso chegou num ponto onde o pastor passava tanto tempo com as ovelhas que se o pastor levantasse para dar um comando, a ovelha ouvia esse pastor e seguia. Não importava, às vezes alguém podia se levantar perto e dar o mesmo comando, mas se não fosse a voz do pastor original com elas, que elas tinham passado tempo com ele, elas não se moviam com a voz do estranho. Então, ouvir a voz de Deus não vem de decibéis.
Não vem de um som alto ou de... Ouvir de Deus vem de você passar tempo e ter reconhecimento. Quando você passa tempo longo o suficiente com Deus, você reconhece. Veja, Samuel, quando ele aprendeu a ouvir de Deus, Eli sabia como ajudá-lo. Ele estava lá na cama e ele ouviu alguém chamar a voz dele, chamar o nome dele. Porque parecia tanto com a voz de Eli, ele foi até Eli. Ele disse, eu não chamei você. Ele voltou lá para dormir, ouviu a voz de novo, voltou para Eli, ele disse, eu não chamei você. Da terceira vez ele falou, eu percebo que Deus está falando com você. Então, dessa vez, quando você ouvir a voz, diga, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Veja, o que eu estou tentando fazer você ver, passar tempo com o Pai, vai te ensinar como reconhecer a voz dele. Veja, isso é importante para você reconhecer a voz dele, porque é a minha responsabilidade andar na minha fé. É a minha responsabilidade andar na tarefa que Deus me deu. Agora, se eu não sei a minha tarefa porque eu não consigo ouvir a voz de Deus, aí eu preciso depender dos 5 dons ministeriais. E os 5 dons ministeriais, debaixo do modelo pastoral, faz você ficar preso a eles. Nós precisamos crescer. Mas os 5 dons ministeriais debaixo do modelo apostólico vão te falar, volta lá, o que Deus está te falando. Ok, deixa eu te dar um exemplo. Quantas vezes, eu já experimentei isso muitas vezes, quantas vezes vocês já ligaram para o apóstolo e falaram, pastor, eu estou lidando com essa situação, com aquela situação. O que o apóstolo pergunta? O que Deus está te falando? Eu já estive nessa situação. O que Deus está te falando? O que significa? Significa que eu preciso voltar e passar tempo com Deus até que eu consiga ouvir a voz de Deus com relação àquela situação. Então, para que eu possa entrar na obra induzida pelo sobrenatural. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, vá para o versículo 43. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, Jesus, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. E Jesus disse, quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todos o povo contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, vá em paz, a sua fé te curou. O que ele disse? Vá em paz, a sua fé te curou. Ele disse o quê? Então agora vamos desmembrar isso. Vamos desmembrar isso. Ele disse, vá em paz, porque a sua fé te curou. O que Jesus estava falando para ela? O que Jesus estava dizendo para ela? O que ele estava dizendo para ela? Vamos ver o que Jesus estava falando para ela. Vamos voltar e ver o que Jesus estava falando para ela. Versículo 44. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Parou. Foi seco. Jesus disse, ele falou para ela, filha, vá em paz. A sua fé te curou. Agora, e se essa senhora tivesse tido fé passiva? E se ela tivesse tido fé passiva? Ela estava lá na multidão com todas as outras pessoas. Mas algo falou para ela. Venha. Você precisa ter sido o Espírito Santo que falou para ela. Você sabe que o diabo não ia falar para ela, vai lá e toque no manto dele e você vai ser curado. Então você sabe que precisou ser o Espírito Santo. Mas ela conseguiu ouvir o Espírito Santo, presta atenção, e ter feito. E quando ela fez o que ele mandou ela fazer, ela iniciou a atividade sobrenatural na vida dela. Esses são os 2 exemplos que eu dei para vocês, que Jesus estava apenas lá. Veja, nós pensamos que é uma brincadeira, João 19:30. Não é brincadeira, João 19:30. Na verdade, você precisa memorizar João 19:30, bem enraizado no seu coração. Você sabe o que ele diz em João 19:30? Está consumado.
Presta atenção. Deus está tanto no controle desse sistema de que antes de Jesus ter morrido, já estava consumado. Veja, o que nós precisamos entender é que Jesus estava no meio. Quando Jesus está no meio, ele não precisa morrer para estar consumado. Porque ele foi um homem que não conheceu o pecado, então ele não estava sujeito ao sistema desse mundo. Então, quando ele estava andando pelo sistema desse mundo, ele estava andando em outro nível. Ele estava andando no nível, preste atenção, o verbo se tornou carne e começou a andar num nível demonstrando para nós como nós éramos supostos a andar depois dele morrer. Então, os milagres que ele estava fazendo antes dele morrer estavam nos mostrando o que era suposto acontecer conosco depois dele morrer. Então, nos dois casos, no centurião e da mulher com hemorragia, eles precisaram ter obra sobrenatural para iniciar o sobrenatural em suas vidas. Fale a palavra apenas, me dê instruções, me diga o que fazer, vá no seu caminho e creia que você recebeu aquilo que você veio pedir. E no caminho dele lá, o servo dele foi curado. E no caminho dele lá, o servo dele foi curado. E se ele tivesse ficado lá mendigando Jesus? Sabe, eu entendo o que você está falando, mas não tem como você abanar a mão ou fazer algo assim diferente? Não, o centurião disse, eu sou um homem abaixo de autoridade, em autoridade. Quando eu falo para os homens irem, eles vão e fazem o que eu falei para eles fazerem. E fazem o trabalho acontecer. Jesus, eu estou te falando, eu entendo. Quando você me falar o que fazer, Jesus, quando você me disser o que fazer, eu vou fazer exatamente igual e nós vamos ter o resultado que queremos ter. Isso é fé. Isso é fé ativa. O que nós, vá para Êxodo 14, o que nós amamos fazer é nós amamos tirar os versículos para fora do contexto para encaixar na nossa narrativa preguiçosa. Nós queremos orar, ficar de joelhos e levantar da oração, e é só isso. Onde nós não vemos esse exemplo em nenhum lugar na Bíblia. Vamos ser reais aqui. Você vê esse exemplo em algum lugar na Bíblia? O homem era cego. Jesus fez o quê? Cuspiu na terra, fez lama, passou nos olhos dele e falou para ele, vai lá e faz o quê? Lave. Você se dá conta que esse homem precisou encontrar o caminho dele? Sem ver, encontrar o caminho dele. Ele iniciou a atividade sobrenatural em sua própria vida. Esse não é do que Paulo estava falando. Paulo estava falando, se ele tivesse cuspido na terra por ele mesmo, se aquele cego tivesse cuspido na terra por ele mesmo e colocado lama nos olhos dele e fosse lavar, o olho dele não ia abrir. Mas apenas porque essas palavras vieram da boca de Jesus. Veja, essa é a diferença. Quando você faz coisas e você inicia na sua força e Deus não te falou para fazer aquilo, Deus não é obrigado a garantir a palavra que você fala. Deus apenas é obrigado a garantir a palavra que Ele fala. É por isso que Ele diz, minhas palavras não retornarão para mim vazias. As palavras de Deus, ou vamos fazer mais claro para você, as instruções de Deus não retornarão para ele vazias. Êxodo 14. Êxodo 14. Êxodo 14. Eu estou quase acabando. Êxodo 14. Preste atenção nisso. Veja, nós gostamos de tirar o versículo para fora do contexto para apoiar nossa narrativa preguiçosa. Então, nós amamos ler o versículo 13. E Moisés e os filhos de Israel, eles estavam lá no Mar Vermelho. E Faraó e o exército dele estava vindo atrás deles para colocar eles de volta na escravidão, certo? Então, nós vemos esse cenário e nós amamos ler o versículo 13 e entrar na fé passiva. Olha o que ele diz. E Moisés disse para o povo, não tema, fique firme e veja a salvação do Senhor que Ele mostrará a você hoje, porque os egípcios que você vê hoje, você nunca mais os verá para sempre, nunca mais. Então, nós queremos tirar esse versículo do contexto
e entrar na fé passiva. Mas o que você precisa entender é que esse grupo de pessoas já tinham pego emprestado. Presta atenção no que eu estou falando. Eles já tinham pego emprestado, eles já tinham pego todas as coisas, joias, os pertences dos egípcios, já tinham empacotado tudo e começaram a seguir Moisés, saindo da terra do Egito, saindo da terra da prisão, da escravidão. Por que eles fizeram isso? Porque Deus havia enviado as pragas e dado instruções a eles. Uma vez que eles obtiveram as instruções, peguem suas coisas, pegam as joias, pegam as coisas, ajuntam e vão embora. Deus tinha dado essas instruções. Obra induzida pelo sobrenatural. Então, quando eles chegaram no Mar Vermelho, eles já tinham feito o que Deus havia falado para eles fazerem. Então, é por isso que eles puderam ficar firmes e ver a salvação do Senhor. Alguns de vocês querem ficar firmes antes de vocês fazerem alguma coisa. Vocês não fez nada, como é que você vai ficar firme? Você não fez nada. Você não seguiu as instruções de Deus. Você não foi lá encher os baldes de água. Você não fez nada. Você vai querer ver o vinho? Veja, tire a sua mente das obras naturais. Eu não estou falando das suas ideias que você surge, que você quer fazer para as coisas para Deus. Eu estou falando de Deus dando ideias para você e aí você executando as ideias que Deus te deu e os resultados vão vir. Veja, eles tiveram que seguir as instruções de Deus para poderem chegar no Mar Vermelho. Foi por isso que Deus pôde vir e falar através de Moisés: fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor. Por quê? Porque você já seguiu as instruções de Deus até aqui. Parece que você está a ponto de entrar numa armadilha e parece que está a ponto de você entrar na escravidão de novo, mas não, fique firme que vai ser a salvação do Senhor, porque você já fez o que eu te mandei fazer. Veja, isso é por isso que o apóstolo está nos empurrando para a maturidade. É por isso que ele está nos empurrando para ouvirmos a voz de Deus. Porque ele quer que você ouça a voz de Deus por você mesmo, para que você possa você possa iniciar a atividade sobrenatural na sua vida, para que você possa iniciar milagres na sua vida. Milagres não se iniciam. Jesus, ele libertou 2 pessoas sem impor as mãos em ninguém. Ele ofereceu, ele disse: eu vou vir curar o seu servo. Eu vou vir curar o seu servo. O centurião disse: não precisa, não se preocupa com isso. Eu tenho outro exemplo para você, 1 Reis. Nós vamos poder passar o dia inteiro aqui. Vá para 1 Reis. Vá para 1 Reis. Vá para 1 Reis. Eu tenho outro exemplo para você. Presta atenção, 1 Reis 17. Veja, agora você consegue diferenciar entre obra induzida pelo natural e obra induzida pelo sobrenatural. Existe uma diferença. O apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago não estavam falando sobre os mesmos tipos de obras. Eles estavam falando sobre 2 tipos de obras diferentes. O apóstolo Paulo estava falando sobre obras para você se provar justo, para provar que você é justo. Você fazendo obras para provar que você é justo. O apóstolo Tiago estava falando sobre obras que você recebeu instruções de Deus para colocar em prática. O que quer que Deus fale para você, faça. Preste atenção. 1 Reis 17. Agora, esse é um princípio que passa o teste do tempo. Quando Deus te fala para fazer algo, você faz, você vai iniciar atividade sobrenatural na sua vida. No Velho Testamento, é isso que acontecia. A razão pela qual eles conseguiram ficar firmes na frente do Mar Vermelho é porque eles seguiram a vontade de Deus até o Mar Vermelho, tinham obedecido Deus até o Mar Vermelho. Deus não vai abrir o Mar Vermelho se você não se moveu até o Mar Vermelho. Você não está nem lá perto do Mar Vermelho para atravessar. Para que ele vai abrir? Você não está lá na frente do Mar Vermelho para ele abrir. Então por que ele vai abrir o Mar Vermelho para você se você nem está lá para atravessar? Ele abriu porque eles estavam lá para atravessar. Eles tinham feito o que Deus havia falado para eles fazerem. Portanto, ele veio e abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem atravessar. Eles estavam no lugar certo, fazendo o que eram supostos a fazer, para que Deus pudesse fazer o que ele é suposto a fazer. Ok, versículo 8. Pode se sentar, versículo 8. Versículo 8. E a palavra do Senhor, a palavra de quem? Do Senhor, veio a ele, Elias. Ele disse: levante-se, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei. Você vê isso? Você vê isso? Ele disse: eu ordenei
a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, que lhe sustente. Veja, é por isso que você precisa entender sobre os 5 dons ministeriais. Os 5 dons ministeriais são catalisadores. Eu vou explicar para você o que um catalisador é. Um catalisador é uma substância que se envolve com outra substância. Ele não muda a substância original, mas traz uma mudança na outra substância. Você entendeu o que eu falei? Física, ciência, química, catalisador. Um catalisador em si mesmo não será transformado ou alterado. Em outras palavras, deixa eu explicar para você. Elias estava perto de um ribeiro de água. Não tinha mais nenhuma água na terra, não tinha, estava fome. E tinha toda a água que ele tinha para beber, e os corvos estavam alimentando ele. Os pássaros mais mesquinhos estavam alimentando ele. Então o catalisador estava bem, comendo lá dos corvos e bebendo água do ribeiro. Mas Deus parou os corvos de virem, parou os ribeiros, impediu os ribeiros de produzirem água para que ele pudesse ir para Sarepta, para que ele pudesse ser um catalisador para essa. Mas veja, presta atenção nisso agora. Eu preciso de fé ativa agora, fé ativa. Só porque Elias apareceu lá não significava que nada iria acontecer. Apenas porque ele apareceu lá não significava que o milagre estava a ponto de acontecer. Apenas porque ele apareceu lá não significava que as atividades sobrenaturais estavam a ponto de acontecer. Não significava isso. Presta atenção. Então ele levantou e foi para Sarepta. Quando ele chegou na cidade, versículo 10, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. E ela disse: juro pelo Senhor, o nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Vocês estão vendo o que está acontecendo do púlpito aqui, não conseguimos ver. Você está atento o que está acontecendo do púlpito. Isso acontece conosco todo domingo no púlpito. Presta atenção no que acontece. Versículo 3. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo como o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho. Em outras palavras, ele estava confirmando para ela aquilo que Deus já havia ordenado ela fazer. Deus não falou para ela: eu ordenei uma viúva para te sustentar? Então, ele pediu água primeiro, ela foi lá e disse: peraí, faz pra mim um pedaço de pão, um bolinho pra mim. Ela disse: presta atenção agora, isso é importante. Essa mulher, ela estava pronta para vir com desculpas sobre o porquê que ela não podia fazer. E Elias, naquele momento, sendo o homem de Deus dela, estava arrancando o medo dela. E dizendo para ela: vá fazer o que Deus te mandou para fazer. E você não vai ter falta de comida. Você sabe o que aconteceu no final, né? Não aconteceu até que ela fez aquilo que era suposta fazer. E se ela tivesse fé passiva? Eu creio que você é um homem de Deus. Ou eu creio que Deus pode prover para mim. Eu creio que Ele pode fazer todas essas coisas. Mas e não fizesse o que Deus tinha mandado ela fazer. E ainda ter tido a expectativa que Deus iria fazer o que Ele tinha falado que ia fazer. Veja, o que nós precisamos entender é que Deus não pode fazer nada na esfera da terra até que um de nós dê a Ele permissão. A sua fé dá a Deus permissão de fazer coisas na esfera da terra. A sua fé dá a Deus permissão. Pode se sentar. Mais um versículo eu estou concluindo. Vá para Mateus capítulo 11. Mateus 11. Eu estou concluindo aqui. Nós podemos passar o dia inteiro aqui. Com esses tipos de exemplos. Até mesmo o homem que estava aleijado disse: não tem ninguém para me colocar na água. Ele falou: levanta, pega sua cama e anda. Sabe o que ele precisou fazer? Ele precisou colocar o esforço. Ele já tinha instruções. Jesus deu a ele instruções. Então, ele
nunca encontrou Maria, provavelmente, e ouviu o que Maria tinha falado. Se o que ele falar para você, faça. Então ele disse, tudo que eu preciso fazer é só isso? Só levantar, pegar minha cama e andar? O que ele disse? Ele recebeu força quando ele fez. Mas ele... E se ele tivesse deitado lá? Sim, Jesus, o Senhor mandou eu levantar e andar, mas eu não tenho ninguém para me ajudar a levantar. Sim, Jesus, o Senhor mandou eu levantar e andar, mas a minha mente está nessa água. Minha mente está, quando os anjos vierem agitar as águas, Jesus, você pode, se você puder me ajudar, Jesus, quando os anjos vierem, fica aqui comigo até o anjo chegar e agitar a água, aí eu vou pular. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Presta atenção, vou concluir aqui. Mateus capítulo 11. Versículo 25. Agora, eu preciso, isso é muito importante, versículo 25. Naquele tempo, Jesus respondeu e disse, eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e prudentes e as revelou aos pequeninos. O que ele estava revelando a eles? Até mesmo, Pai, porque assim pareceu bom aos seus olhos. Todas as coisas são entregues a mim pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho, apenas o Pai. Ninguém conhece nenhum homem a não ser o Pai, o Filho. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Todo aquele a quem o Filho o revelar. Versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Peguem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, para as suas mentes. Você não precisa tentar entender nada. Venham até mim. Passem tempo comigo. Presta atenção no que ele fala no versículo 30. Porque o meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está dizendo, as minhas demandas são fáceis. E a pressão das minhas demandas, se você é capaz de carregar. Eu sei que você está lidando com isso, mas se você apenas esquecer isso por um momento e vier a estar comigo, eu vou te dar uma forma mais fácil de lidar com isso. Pode nem ter nada a ver com aquilo. Se você apenas seguir minhas instruções, eu vou vir lidar com aquela coisa. Ele disse, porque meu jugo é fácil. A pressão que eu estou colocando sobre você é leve. As minhas instruções para você, presta atenção, a água precisava ser transformada em vinho, certo? Ele falou para eles, vão lá e enchem os baldes de água. Isso foi fácil. Essa foi a parte fácil. A parte difícil foi transformar a água em vinho. Eles não precisavam fazer isso. Tudo que eles precisavam fazer era colocar água nos baldes. Certo? A mulher, tudo que ela precisou fazer foi tocar no manto de Jesus. Ela não precisou se curar. As instruções para ela foram fáceis. Quando o Espírito Santo falou para ela, apenas toque no manto dele. O centurião, ele teve as instruções mais fáceis. O que Jesus falou para ele? Vá no seu caminho. Vá no seu caminho e creia que você recebeu aquilo que você veio pedir. Só isso. A pressão que Jesus colocou no centurião foi mais fácil do que a pressão que ele estava sentindo acerca do servo dele ser curado. Presta atenção, foi fácil. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, porque meu jugo é fácil, o meu fardo é leve. As instruções que eu vou te dar serão muito fáceis de você colocar em prática. Você foque na parte fácil e eu vou cuidar da parte difícil. Veja, mas a fé passiva quer que Deus faça a parte fácil e a parte difícil. Mas o problema é, ele não pode fazer a parte difícil até que nós façamos a parte fácil. Porque nós, quando fazemos a parte fácil, nós damos a ele permissão de fazer a parte difícil. Então ele não pode fazer nada em nossas vidas sem nós darmos a ele a permissão. Então o Espírito Santo nos dá a revelação. O Espírito Santo fala, eu tenho aqui a folha de cola. Eu tenho aqui, já sei o que é para fazer. Isso é o que eu preciso que você faça. Você faça isso. E eu vou fazer isso. Porque quando você faz isso, você me dá a permissão de vir e fazer isso. Então, não mais nós vamos apenas orar e ficar na fé passiva. A minha identidade, quem eu sou,
vem daquilo que Deus me instrui a fazer e da minha responsabilidade de executar o que Ele me manda fazer. Foi a responsabilidade dos rapazes encher os baldes de água. Foi a responsabilidade do centurião de ir no caminho dele e crer. Preste atenção, foi a responsabilidade dos filhos de Israel de pegar emprestado e seguir Moisés até o Mar Vermelho. Se eles não tivessem seguido Moisés até o Mar Vermelho, não haveria abertura do Mar Vermelho. A sua responsabilidade é com você. Saber o que Deus quer de você e fazer. E aí então você pode ficar firme e ver a salvação do Senhor. Então presta atenção, presta atenção. Vamos nos divertir com isso. Da próxima vez que você se deparar com alguma coisa, preste atenção. Você é cheio da palavra, como eu sei que você é cheio da palavra? Porque nós aprendemos todo domingo e toda quarta aqui. Então ao invés de você ir até o apóstolo, vá diante de Deus. Fique diante de Deus. E se você não ouve nada, venha até o apóstolo. É isso que foi o que a viúva em Sarepta fez em 1 Reis. Ela ouviu de Deus, mas ela estava com dúvida. Mas Elias veio e confirmou. Então, às vezes, você precisa que o apóstolo confirme algumas coisas, tudo bem, mas certifique-se de que é uma confirmação. Certifique-se de que é uma confirmação. Não fique tentando jogar todo o peso sobre o apóstolo. É a sua vida, essa é a sua vida. Deixa eu falar de outra forma. Esse é o seu problema. O problema não é o do apóstolo. Permita-se amadurecer. Da próxima vez que você passar por uma situação, sente lá com Deus, fala: Senhor, eu vou meditar, eu vou entender isso. Senhor, eu estou aqui para te dar permissão de operar na minha vida. Me diga o que fazer, e aí eu vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor quer fazer. Louvado seja Deus, você pode se sentar.